Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Meu nome é Gabriel e eu vou mostrar aqui como é que funciona um enquanto na questão de análise de algoritmos. Até agora a gente só viu para, né? E para, dentro de para, que se divide o mesmo índice e consequentemente vai ser o quê? Vai ser um somatório, né? Se não dividir o mesmo índice, não será um somatório. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas agora vamos fazer a explicação do enquanto. Veja, um para, que por exemplo ele vai de um até um, como nós vimos, ele roda duas vezes. Afinal, tem a vez vai ter de um até um, a vez um, e a vez de checagem. Deixa eu só verificar se eu estou colocando o meu som aqui, gente, um momentinho. Pronto, sim. E vai rodar duas vezes, e aqui dentro roda só uma vez. E o para de 1 até 1, ele roda duas vezes, que vai rodar uma vez e a de checagem, ok? Todo para, inclusive, ele roda pelo menos duas vezes, né? Que ele vai ter que ir do próprio valor até o valor que ele queria. Tudo que está dentro vai ter que rodar pelo menos uma vez. Bom, diante desta informação, o que é que a gente vai fazer aqui? Vou trabalhar dois conceitos. Primeiro vamos explicar como é que funciona um enquanto, qual a diferença dele por para. Tem casos que ele é igual, tem casos que ele vai ser diferente. E eu vou fazer justamente o que está falando aqui dentro. Enquanto i for maior que 1. Pronto, no caso ele usa n, certo? Pronto, vamos fazer aqui. Faça, enquanto n for maior que 1, faça... Vou dar dois exemplos. Vou dar um exemplo com menos 1, com n recebendo n menos 1. E o exemplo com n recebendo n dividido, por exemplo, por 2. Por que ele tem que ser subtraído? Veja, vamos ler a condição. Enquanto n for maior que 1. Se ele for maior que 1, para esse laço poder terminar, o n, ou seja, para esse laço poder terminar, a condição dele tem que parar de ser atendida. Então, por exemplo, se ele for 8, ele vai ter que ser dividido por 2. Por exemplo, se ele for 8, ele é maior que 1. Foi atendida a condição, ele roda tudo que estiver dentro e no final vai ter o quê? O seu decremento. Afinal, esse valor tem que diminuir de valor, porque senão esse loop vai rodar eternamente e nunca vai sair. Ok? E se fosse o contrário? Enquanto n for menor que 100, por exemplo. Aí, veja, 8, essa condição foi atendida? Foi. Está em função de n. Logo, n teria que fazer o quê? Aumentar de valor. Seja somando ou multiplicando. Dito isto, vamos fazer os dois tipos de caso e ver as comprovações do porquê é cada coisa. Bom, se for apenas uma subtração, soma e subtração vai ser a mesma coisa de um para normal, né? Bom, só tem que se ligar aqui no decremento. Aqui é n-1. Se fosse n-2, seria outra coisa. Mas geralmente, assim, é n-1, é n mais 1. Porque é o que faz mais sentido, sabe? Fazer decrementos de 1 em 1, ou somas de 1 em 1. Ficar diminuindo de menos 2, com menos 3. Enfim, você pode calcular, mas não é muito comum, não é muito visto. Mas enfim, vamos dar um exemplo aqui. Enquanto n for maior que 1, quantas vezes o decremento de n que recebe n-1 aconteceria? Veja, o n é maior que 1. Então ele ia ter que vir. Então isso aqui aconteceu uma vez. Isso aqui aconteceu, aí ele ia virar 7. Para ele depois virar 6, depois para virar 5,
depois para ele virar 4, depois para ele virar 3, depois para ele virar 2, depois ele vai ter que rodar mais uma vez para virar 1, e de novo para ele virar... Não, enquanto... Pronto, e para virar 1. Afinal, isto aqui não é verdade, certo? Quantas vezes ele fez isso aqui então? Ele fez uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, enquanto n for maior que 1, ele executou quantas interações? Ele executou isso aqui, o n sendo 8, e ele executou 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo aqui dentro rodou n menos 1. E aqui rodou quanto? N vezes. Porque tem mais uma vez de checagem, logo é a mesma coisa do para. Tem a questão da checagem. Só que qual a diferença aqui? O para a gente determinava o custo de tudo só pelo próprio para. Aqui não. A gente primeiro olha para o incremento, determina o custo do incremento e depois faz o custo do enquanto, que é nada mais nada menos que o quê? O próprio enquanto mais 1. Dito isto, vocês devem estar estranhando. Poxa, mas no para você disse que de 1 até n era n mais 1. Por que aqui foi diferente? É porque, veja, é o sinal da igualdade que eu não coloquei aqui. Logo, se eu colocasse o sinal da igualdade, eu teria que ir até 0. E aí seria realmente n mais 1. Como não tem sinal da igualdade, seria o equivalente a fazer um para que vai de 1, um para n sendo maior ou igual a 2. Seria basicamente o que? Um para que vai de 2 até n, ou um para que vai de n até 2, né? Porque se for assim iria aumentar, se fosse assim iria decrementar. O mesmo conceito aqui, a diferença é que tem a questão do sinal, muito importante vocês se ligarem. Porque se houver esse sinal de igualdade, ele vai ter que rodar mais uma vez. Se não houver, ele vai rodar só essa quantidade de vezes, certo? Bom, e agora como é que funcionaria, né, caso fosse dividindo? Se fosse n recebendo uma divisão, n dividido por 2, como é que isso funcionaria? Bom, como vocês viram aqui, foram suscetíveis subtrações por 1. Então, o decremento na divisão seria o quê? Suscetíveis divisões por 2. Logo, se era 8, vai passar a ser 4, que vai passar a ser 2, e por fim vai passar a ser 1. Dito isto, quantas vezes ele rodou? 1, 2, 3. Logo, 1, 2, 3. Aí você me pergunta, tá, isso em relação a n é quem? Bom, é aí que entra o conceito de logaritmo. Veja, a quantidade de vezes que essa interação ocorre é justamente o logaritmo do maior termo. Se n é 8 e essa linha de baixo rodou 1, 2, 3, logo ele rodou quantas vezes? Log de 8 na base 2. O que está dividindo n, ele será o divisor, ele será a base do log. E tudo que estiver aqui dentro será o que? O termo a passar a ser o log. Logo,
Isso aqui ocorreu log de 8 dividido por 2 vezes, que foi justamente 3 vezes. Logo, o custo dessa linha foi quanto? Log de n vezes. E aqui em cima rodou o quê? Uma vez a mais. Log de n mais 1. Beleza? E se fosse aumento? Se fosse, por exemplo, eu falei sobre decremento mais um, sobre decremento com menos de divisão. Se fosse incremento, como a gente já viu previamente, de um para, incremento, decremento, a fórmula é a mesma, né? Agora, se fosse multiplicação, tem diferença? Tem. Tem diferença sim. E é isso que eu vou provar para vocês aqui. Vamos lá. A gente tem que n, por exemplo, é igual a 1. E a gente quer que ele chegue até em 16, com suscetíveis multiplicações por 2. Logo, ele vai começar em 2, 1, depois vai para 2, depois vai para 4, depois vai para 8 e depois vai para 16. Quantas multiplicações por 2 só ocorreu? 1, 2, 3, 4. Você ia me dizer que o quê? 4 vezes log de... Opa, não é log de n. Porque log de n, log de 1 não é 4, é log de 16. Exatamente. Então, o que é que iria acontecer? Você ia olhar para este termo daqui e ia colocar o quê? Log dele Aí você me perguntar, isso é verdade para todos os casos? Mas aí não tem um n, pronto. É aí que vai vir este raciocínio daqui. Como você me explica esta fórmula daqui? Simples. Se você começasse com n sendo 2, ele seria quanto? 2, 4, 8, 16. Bastaria então apenas 1, 2, 3 interações. E se fosse 4, o n? Iria bastar só quantas interações? 1, 2. Usando esta fórmula, a condição é atendida. Por quê? Quanto é o log de 16? É 4. Dividido por... Não, calma. Seria 16 dividido por 1. Ou seja, isso dá quanto? Log de 16. E é justamente 4. E se fosse esta fórmula aqui? Se fosse n sendo 2. Essa fórmula ainda seria verdade? Sim. Porque 16 dividido por 2 é 8. Quanto é o log de 8? 3. 1, 2, 3. E se o n fosse 4? Aí isso iria acontecer quantas vezes? 16 dividido por 4 dá 4. Log de 4 na base 2. Afinal, 2 elevado a 2 é quanto? 4. 2 vezes. Dito isto, quando a gente tem mais e menos, a fórmula é muito parecida com a do para. Só se atente ao sinal daqui. Mas recomendo que você faça a checagem, sabe? Verifique, dê um valor de n a 1, a 2, a 3, faça suas próprias comprovações. Lembre-se do fator da checagem, lembre-se da questão do para. É uma coisa que eu vou trabalhar aqui nessa questão, e vocês vão entender o meu raciocínio. Mas o ponto é, quando esse para tem incremento em mais ou incremento em menos, ele segue do mesmo estilo do para. Agora, se o incremento ou decremento dele, se o incremento dele for em multiplicação, você vai olhar o termo máximo daqui e vai colocar ele como numerador. E o denominador dele será o quê? O próprio termo n, ou se fosse aqui n mais 1, aí aqui embaixo também seria n mais 1, ok? Dito isto, e sendo divisão, bastaria colocar log de n. Afinal, n já seria o maior termo possível. Pois quando a gente olha para uma divisão, o termo que está aqui, ele é a base do log. E o termo que está
aqui é o número, é o próprio termo que será evidenciado aqui no log. É ele quem fica aqui, ok? E aqui fica o denominador. É uma coisa que a gente vai ver bem aqui nessa questão não, mas vamos ver em outra, que vai ser o conceito de log de n mais 1, ok? Dito isto, vamos fazer primeiro essa questão. Vamos lá. Aqui ele está falando que J recebe 2n. Qual é o custo dessa linha? Ela vai rodar mais do que uma vez? Não. Ela vai rodar uma única vez e acabou. Beleza? Então, vai rodar uma vez. Enquanto J for maior que zero, faça. Lembram do que eu disse sobre o enquanto? Para determinar o custo dele, você precisa olhar para o decremento dele, o incremento. Como ele está falando que J tem que ser, enquanto J for maior que zero, ou seja, se o J for um 8, ele é maior que zero, para ele sair desse loop, ele só tem que fazer o quê? Diminuir. Então vamos procurar o decremento dele. Aí você vai olhar para a questão e ver dois decrementos. Esse e esse. Ah, aqui é I. E ele está dentro de quem? Do decremento desse enquanto. Cadê o decremento desse aqui? Está aqui, ó. Porque se você olhar os espaçamentos, esse aqui está dentro desse aqui. Logo, vamos fazer primeiro nossa comprovação. Certo? Primeiro, em análise de algoritmos, N é o input, é o que o usuário vai colocar, o valor a ser calculado, é o que está sendo em função de N para determinar o custo. Logo, eu vou dizer que meu N é igual a 1 e o meu J é igual a quanto? 2, afinal, J é igual a 2N. Dito isso, para determinar o custo desse enquanto aqui, vamos fazer o seguinte pensamento. Enquanto J for maior que zero, meu J não é 2? Enquanto 2 for maior que zero, quantas vezes isso vai rodar? Ele vai rodar um incremento, ele vai rodar a primeira vez, aí depois ele vai rodar o incremento, ou o decremento. Aí agora o J, aqui é quanto? Aqui é 1. Então ele vai rodar, e aqui também, diminuiu, virou zero. Ou seja, ele vai checar, vai ficar em zero o valor, e ele vai checar e vai ver, opa, zero é maior que zero? Não. Então, ele rodou mais uma vez só para checar, e aqui rodou o quê? Não vai rodar no caso, né? Então, esse enquanto, quando o J é igual a 2, ele rodou o quê? J mais 1, certo? E aqui ele rodou J vezes. Se a gente colocar isso em função de N, ele rodou o quê? Veja, se aqui rodou J mais 1 e aqui rodou J, é só fazer a substituição. Que no caso, isso aqui rodou o quê? J é igual a 2N. Logo, isso aqui rodou o quê? 2N. E aqui rodou o quê? 2N mais 1. Beleza? É a quantidade de vezes que a linha 2 e a linha 6 rodam. E a linha 4 e a 5 vão rodar quantas vezes? Bom, primeiro a gente tem que ver o que está acontecendo aqui. O I vai receber qual valor? N, certo? I é igual a N, ou seja, I é igual a quanto aqui? 1. Nesse caso aqui, vocês vão ver que vai dar um erro, porque eu não vou conseguir comprovar meu ponto, na verdade. Então, eu vou usar outro valor aqui que satisfaça a minha condição.
Eu vou atribuir n como 4, para exemplo ilustrativo. Veja, enquanto 4 for maior que 1, ele vai fazer suscetíveis divisões por 2. Ou seja, é justamente o que a gente viu. Ele vai começar em 4, vai para 2 e vai para 1. Logo, isso aconteceu quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes, certo? Em relação a n, que é 4, isso é quantas vezes? Você podia dizer n sobre 2, né? Mas não, gente. Essa fórmula não ia dar certo para tudo. Logo, com o conhecimento que temos, isso ia rodar o quê? Log de n na base 2. E é justamente o que eu falei de denominador e numerador. Veja, o denominador é 2, então a base é 2. Mas o numerador está sendo i. Como é que é n? Mas veja, a gente procura aqui na nossa tabelinha qual valor corresponde a i. I é o quê? N, gente. Logo, se está em função de i, então também está em função de n. Afinal, i é igual a n. Dito isso, a gente já formulou todos os custos. Veja, aqui vai rodar log de n interações. Logo aqui vai rodar o quê? Log de n mais uma vez de checagem. Dito isso, como é que ficou o custo de cada linha daí? A primeira linha ela roda só uma vez, porque não está dentro de nenhum loop. A segunda linha ela roda de acordo com o decremento que encontramos, ela roda o que? 2n mais 1. Né? Foi o que comprovamos aqui. 2n mais 1. Depois, a linha 4, ela roda o que? Log de n mais 1. A linha de baixo, que é justamente o decremento por divisões por 2, roda log de n. E aqui, na linha 6, roda justamente o valor que encontramos, 2n. Agrupando os custos de cada um, ficaria quanto? Constante 1, constante 2, constante 3, constante 4, custo 4, custo 5. Constante não, gente, perdão, aqui a notação está muito na minha cabeça esses dias. Mas basicamente você iria fazer as agrupações. Vejam, quais são todos os termos que estão relacionados a n, por exemplo, 2n no caso, né? Teria o C2 e o C3. Eles estão agrupados para, perdão, C6. E o C6 estão agrupados para quem? Para o... É C6 ou é C5? Tem quantas linhas aqui? Oxente, eu esqueci alguma linha? Roda uma, roda essa aqui. Ah, esqueci essa linha, gente. Esqueci essa linha. E quantas vezes essa aqui vai rodar? O mesmo valor desse aqui. Logo, como eu esqueci uma linha, aqui vai rodar 2n, né? Que aqui é a linha 2. Aí 3, 4, 5, 6. Por que vai rodar 2n? Porque veja, ele vai rodar uma vez a menos a verificação. Logo, 2n mais 1 menos 1, 2n. Quais são todos os valores que possuem n? C2, C6, C2, C3 e C6. Todos eles têm um 2n aí, né? Ou seja, todos eles têm n. É isso que importa pra gente, é que eles tenham n. Quais são todos que têm log de n? C4 e C5. Todos eles têm log de n. E quais deles têm uma constante? C1, C3, C4. C4. Todos esses têm o custo de uma constante. Agrupando tudo isso, deixa eu tentar aumentar aqui essa
malha aqui do Paint. Agrupando tudo isso, você teria o quê? Que tudo isso aqui, na verdade, vai se tratar de quê? De A multiplicado por um N, né? Ah, mas tem um 2N aqui. Mas veja, esse A já representa todos os valores que poderiam ser acompanhados ao próprio N, entende? É por isso que eu boto o AN. Aqui, o C4 e o C5 são os valores que estão acompanhando um log de N. Logo, B log de N. Onde B representa todos os valores de C4, C5, enfim, todas essas multiplicações. O que importa, gente, é o termo dominante. Ok? I mais C. Por que só C? Porque como é uma constante, eu não preciso evidenciar que é uma constante. Basta colocar que é C. Ou D, ou E, ou F, enfim. Basta colocar mais uma letra do alfabeto desacompanhada. E aí, esse seria o nosso custo sem utilizar a notação O. Utilizando a notação O é muito simples. É só determinar o custo de cada um. Por exemplo, da primeira linha é um custo constante. A segunda linha é do O de N. A terceira linha também é do O de N. A quarta linha é do log de N. A quinta linha também. E a sexta linha é de N. Dentre esses, qual é o maior de todos? N. Afinal, N é maior que log de N. Logo, o custo desse algoritmo em notação O seria O de N. Bom, essa foi a explicação para essa questão. Esse conceito será trabalhado melhor em outra questão que envolve enquanto e para. E com esses conceitos a gente vai fazer tudo aqui, tá bom? Obrigado a todos que ouviram até aqui.